Boa noite, meus irmãos. Queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, no versículo de número 5 ao 9. Diz assim o texto: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao te levantar. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Gostaria de mais uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer porque o Senhor me concede essa oportunidade a esse miserável mortal de estar abrindo a tua palavra diante dos santos nessa noite para apresentar a tua palavra. Obrigado, Senhor. Perdoa as minhas iniquidades, as minhas faltas, Senhor, diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por o teu cuidado. Obrigado pelo teu cuidado com o pastor Maurício e sua família e cada irmão que está aqui essa noite. Abra o nosso entendimento, abra, Senhor, a nossa mente para compreender a grandeza, Senhor, da tua palavra. Eu oro e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade, tá bom? Irmãos, na semana passada, no domingo retrasado, nós conversamos um pouco sobre o amor do Pai para conosco, que esse amor, ele apresentado, não pediu condições, que esse amor fazia cada um de nós lembrarmos das nossas iniquidades, das nossas faltas, da nossa pequenez, da nossa fraqueza física, mental, espiritual. E mesmo assim Deus, ele nos amou e mandou o seu único filho para que morresse ao nosso favor, ou seja, em nosso lugar, para resgate. E diante desse grande amor agora, no meio da semana, quando o pastor me ligou, mandou uma mensagem pedindo para que eu continuasse nesse domingo, o Senhor tocou meu coração: mas como retribuiremos esse amor? É impossível retribuir. Como é que vamos conseguir, diante de tanta dificuldade que nós enfrentamos, de tantas falhas, como é que vamos conseguir, Senhor, apresentar algo que seja suficiente? Nós não vamos conseguir. Mas aí eu abri na Bíblia durante esses dias um mandamento muito importante é dado ao seu povo. Um mandamento que é um dever, uma obrigação. E esse mandamento o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse mandamento, ele envolve a sua igreja, o seu povo. Amar a Deus não é para o mundo, porque Deus enviou Cristo, ou seja, o seu Filho, para salvar o mundo, mas o mundo não creu nele, a igreja creu nele. Então esse mandamento é para a igreja, esse dever, essa obrigação. Como é que vamos amar esse Deus? Como é que vamos apresentar diante de Deus, de acordo com as nossas circunstâncias, das nossas obras, das nossas fraquezas? Nesse mundo vil que não tem nada para apresentar ainda diante de Deus, que contamina tudo e todos. Como é que vamos amar a Deus? Como é que, diante da caminhada de uma vida inteira, podemos amar a Deus? João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João capítulo 4, no versículo 19. João capítulo 4, versículo 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Ele nos amou primeiro. Nós ainda perdidos, sem conhecimento de nada, na eternidade Deus nos amou primeiro. Então agora nós temos a oportunidade de prestar esse culto ao Senhor essa noite, de ouvir a sua palavra, dedicar alguma coisa dessa nossa vã vida ao nosso Deus, porque Ele nos amou primeiro. E diante desse grande gesto, de Deus entregar o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, o que nós podemos apresentar para Deus? As nossas obras são falíveis. Talvez cantar bem poderia ser uma boa ação de amor a Deus. Talvez pregar bem a sua palavra, temer ou ler bem ela. Mas diante de todas essas obras, amar a Deus é muito mais além do que isso. Ultrapassa o nosso entendimento. Então, como amar a Deus? Como é que eu posso apresentar diante de Deus uma obra perfeita, sendo que nós não podemos apresentar isso? Como é que eu vou amar a Deus diante dessa situação que eu vivo, dessas falhas que me atrapalham, que não permite que eu veja qual é a grandeza desse amor? Oséias capítulo 6, versículo 1. Oséias capítulo 6. Como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu vou conseguir apresentar uma boa obra e cumprir esse dever diante de um ato tão bendito? Capítulo de Oséias, do profeta Oséias, versículo 1, no capítulo 6, diz assim: Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Nós podemos amar a Deus agora, porque foi Ele quem despedaçou Cristo. Foi Ele quem fez a ferida, e foi Ele quem ligou. Depois de 2 dias, Ele revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Mas como é que eu vou conhecer Ele? Conheçamos, versículo 3, conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Como é que eu vou conhecer a Deus para amá-lo? Como é que eu vou amar a Deus, sendo que eu preciso conhecer mais a Deus? Dia após dia da nossa vida, enquanto Deus der essa oportunidade para nós, de conhecer a Deus, de se entregar a Ele, para que nosso entendimento seja aberto dia após dia. É dessa maneira que vamos poder apresentar alguma coisa a Deus. Passa-se um dia, passa-se meses, passa-se anos, é dessa maneira que vamos conhecendo a Deus. Como amar a Deus? Conhecendo Ele. Como é que a gente pode amar uma pessoa que a gente não conhece? Como é que você vai amá-lo? Como é que eu vou amar a Deus? Conhecendo Ele. Conhecendo o seu amor. Conhecendo aquele que se entregou por nós. Como é que eu posso apresentar uma boa obra diante de Deus? Como é que eu posso amá-lo com tudo que eu tenho, com a minha força? Como é que eu vou escrever no umbral da minha porta? Conhecendo a Deus. Mas isso é dia após dia. Versículo 3: conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Como a alva
a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva. Olha para você ver, como a chuva serôdia que rega a terra. Nós só podemos amar a Deus se nós o conhecemos. Ninguém ama a pessoa que não conhece, de ouvir falar. Mas como vamos conhecer a Deus? Como vamos aprender de quem é que vem esse amor bendito que nos resgatou? Lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra, meditando sobre a palavra, sabendo quem nós somos realmente. Essa palavra vai ser como um bálsamo, porque o meu pecado, ele vai ser coberto por causa do sangue de Cristo. Quando eu olhar a palavra de Deus, eu vou lembrar deste amor, eu vou lembrar da sua obra bendita, que desde a eternidade, o Pai já nos amava. Então prosseguimos, vamos conhecer a Deus, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Não perca o prazer de vir na casa do Pai. Quando eu devo amar a Deus? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2. Abra lá em Apocalipse no capítulo 2. Prossigamos em conhecer o amor do Pai. Prossigamos em conhecer a pessoa de Cristo, porque é só desta maneira que vamos poder apresentar alguma obra de amor ao Pai. Mas essa obra não vai ser suficiente, nunca será suficiente para a salvação. Mas é um dever da igreja apresentar esse amor, apresentar diante de Deus olha, Pai, as minhas dificuldades são enormes, mas o teu amor me faz a fazer algo que eu nunca faria. No capítulo 2 de Apocalipse, a mensagem a Éfeso, no versículo de número 4, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. A palavra abandonaste é divorciado, separado. Quantos têm negado esse primeiro amor? Quantos têm negado a se apresentar diante de Deus e conhecê-lo? Abandonaste esse primeiro amor, separado. E quantas vezes nós nos separamos do amor de Cristo, nos separamos do amor do Pai, deixamos de conhecê-lo, nos perdemos na nossa própria iniquidade, na nossa pequenez, nas nossas faltas, na nossa miséria, e aí nos lembramos, certa hora, de quem é o Pai. E Ele fala: tenho, porém, contra ti que se perdeste, se separaste, se divorciaste desse primeiro amor. De lembrarmos quem realmente nós somos, do amor bendito entregue na cruz do Calvário, porque somente este amor vai fazer nós lembrarmos do primeiro amor, para apresentarmos uma obra bendita ao Pai, que seja como demonstração de gratidão. Reconciliar seria uma palavra boa. Lembrar do primeiro amor. Se aproximar de Deus e lembrar de quem Ele é realmente. Conhecer a Ele para apresentarmos o nosso amor. Obras de primeiro amor. Versículo 5.
Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e volta a praticar as primeiras obras. É para lembrar. Todos os dias da nossa vida é para lembrar. É para lembrar daquele primeiro momento em que ouvimos falar que alguém se entregou por nós. O apóstolo Paulo fala: se tivesse um bom, alguém se arriscaria. Mas Deus prova o seu amor, ao qual o seu Filho se entregou por muitos que não mereciam nada. Esse é o amor do Pai. E esse momento, quando alguém apresentou para você e para mim o seu primeiro amor, você ficou preocupado: eu tenho que apresentar alguma coisa, eu tenho que fazer algo. Então lembra, como é que vamos amar a Deus? De todo o nosso entendimento, somente conhecendo a Deus. E essa carta, e esse texto, lembra, é para nós lembrarmos. Oséias, é para inculcar na cabeça dos vossos filhos, é para escrever na porta, é para guardar no teu coração, que você deve amar a Deus. É um dever nosso, mesmo que nossas faltas, iniquidades e falhas nos permite apenas andar para trás, mas lembra do primeiro amor, da primeira vez que alguém abriu a palavra e falou: olha, alguém morreu por você. Pratica essas obras. Essa é a recomendação. O primeiro amor. Lembrar. Mesmo que os cuidados do mundo, desta vida, mesmo que os prazeres do mundo, os prazeres da juventude, mesmo que as circunstâncias não andam bem, tornem a esfriar esse amor, mas é para nós lembrarmos, mesmo que os nossos cuidados com nós mesmos, nessa vida passageira e tão vã, tão pequena diante de uma eternidade, nos atrapalhem, diante de todos os motivos que nós vamos encontrar com as nossas dificuldades, eu falo por mim mesmo, mas lembrar daquele que amou primeiro, da sua grande e bendita obra. O único dever nosso é amar a Deus. As nossas obras, como foi falado na semana passada, elas não têm muito efeito, nem para os homens. Os homens olham para nossas obras e reprovam, mas o nosso Pai, Ele sabe da nossa dificuldade e ama. É necessário voltar a ter paixão por Cristo, pela sua palavra. Mateus capítulo 24. Muitos têm abandonado, se separado, se divorciado do primeiro amor. Mas conhecer a Deus é a melhor maneira de nos recuperarmos diante do Pai. Capítulo 24, versículo de número 12 de Mateus diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é uma profecia. Porque o amor de muitos se esfriará, mas por causa da iniquidade, por causa do pecado. O amor de muitos se esfria porque se afasta do amor de Cristo. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A igreja, ela perseverar até o fim. O primeiro amor tem que ser cultivado. Salmo 122. Quero ler alguns textos com os irmãos antes de continuar. E entre esse amor, meus irmãos, algo que o Senhor fala com o meu coração há muitos anos da minha vida, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, Salmo 122, assim: alegrei-me. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Eu me alegrei, diz o salmista, quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E o ato do primeiro amor, meus irmãos, o ato do primeiro amor só pode ser continuado em conhecer a Deus se você ouvir a palavra do Senhor, se eu ouvir a palavra do Senhor dia após dia. Então isso tem que ser uma alegria no nosso coração. Estar todos os dias na casa do Pai, para ouvir a sua palavra. Por experiência própria, não deixe de vir na casa do Pai. Jamais faça isso. Pois o primeiro amor, ele vai ser cultivado de acordo com o que você vai conhecer o Pai. Conhecer a Deus é ouvindo a sua palavra. O mundo não pode conhecer a Deus, porque eles não vão ouvir a palavra do Pai. Não vão ouvir a sua bendita palavra, mas nós vamos ouvir. Jamais faça isso. Tenha prazer de estar ouvindo a palavra de Deus, pois só ela pode nos trazer a alegria de estar diante de Deus, de conhecê-lo, de ouvir do seu grande amor, de entender por que ele amou o mundo de tal maneira, que levou ele a sacrificar o seu único filho ao favor daqueles que não merecem. Tenho contra ti que esqueceste, se separaste, divorciaste do primeiro amor. Ouvir a palavra de Deus é necessário, é maravilhoso. Muitos não dão esse valor, muitos se perdem, o amor de muitos se esfriou, porque não ouve, não escuta mais, não tem prazer, a sua alegria não é mais a mesma quando convidam ele para ir à casa do Pai. Mas se nós estamos aqui hoje, é porque essa alegria ainda brota no nosso coração, e é necessário continuar cultivando isso. Alegrei-me, eu fiquei alegre quando alguém me disse: vamos à casa do Senhor. Me alegra quando alguém me convida para vir à casa do Pai. Salmo 73, versículo de número 25. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que me comprazo na terra.
Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que percebem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Mas quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O que tenho eu? O que temos nós debaixo desse céu? No nosso coração não pode brotar outro sentimento a não ser: o que me comprazo mais nessa terra? E ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, a alegria de estar na casa do Pai, de ouvir do seu amor, para que o meu primeiro amor seja cultivado dia após dia, porque eu vou conhecê-lo, Ele, vou conhecendo o Pai, a sua obra, com alegria, mesmo diante de todas as dificuldades, entre os baixos e altos da nossa vida, conheçamos e prosseguimos a conhecer a Deus. O que tenho eu debaixo desse céu, a não ser estar na tua presença e me alegrar com o Senhor? O que posso apresentar para Deus? Um culto racional, uma mente aberta e livre de todos os males para ouvir a sua palavra e aprender mais daquele que tem infinitamente muito mais para nos dar. É a alegria de fazer parte do reino, a alegria de fazer parte da igreja. Alegrei-me, porque hoje eu vou ver meus irmãos, o pastor, as crianças, onde muitos não têm essa alegria. Nós estamos numa caminhada já longa e muitos não fazem parte mais. A alma vai ser salva se um dia eles creram realmente em Cristo Jesus. Mas o corpo está sendo entregue para ser destruído. Então prossigamos em conhecer a Deus, para apresentarmos o primeiro amor, Pai, como um culto racional. Mesmo que as conversações desse mundo, mesmo que os afazeres da vida, as dificuldades na saúde, mesmo que todas as circunstâncias dessa vida tentem nos barrar, Mateus capítulo 6, ainda que encontramos dentro da nossa dificuldade, da nossa vã e inútil mentalidade, alguma coisa que nos impeça de fazer algo para Deus. Versículo de número 34. Vamos no 33 primeiro, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. O que tem nos inquietado na nossa mente? O que tem tirado o nosso foco? Deus sabe de todas essas coisas. Deus sabe do que nós necessitamos. Os afazeres da vida têm atrapalhado, mas Deus sabe do que nós precisamos. Já basta cada dia o seu mal. Chega. É necessário ouvirmos mais de Deus. O tempo no meu coração
às vezes é tão pequeno para ouvir o Pai no dia a dia. Os afazeres nos ocupam e esgotam a nossa energia de tal maneira que não sobra tempo para nada. Trabalho, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda. Todas essas coisas consomem a nossa energia, consome o nosso tempo, esgota a nossa vida de uma maneira terrível. Mas aí ele fala, busca primeiro, aí primeiro. E a dificuldade é nossa, não é do Pai. Porque Ele sabe que nós precisamos dessas coisas. Mas a dificuldade é de nós compreendermos essa verdade. Lembra do primeiro amor? Da primeira vez? Nada importava. A alegria de estar na casa do Pai era constante. Não havia outra coisa debaixo do céu a não ser servir a Deus. O amor não tinha se esfriado ainda, porque era constante o conhecer de Deus. Mas a circunstância da vida nos afasta. Portanto, versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o próprio mal. Então, sabendo que amanhã terá outro mal, não é bem. Onde encontraremos o bem? Ouvindo a palavra do Pai. Onde encontraremos um bálsamo para a nossa alma? Ouvindo os conselhos do Pai. Onde acertaremos? Quando observarmos as suas Escrituras. Quando amaremos eles em primeiro lugar. Quando conhecemos o Pai muito mais do que nós conhecemos, dia após dia. O que pode nos afastar de Cristo? Nada pode nos afastar de Cristo. Mas o nosso amor para com o Pai, ele vai se esfriar? Ele pode se esfriar. Mas ouvindo a palavra, conhecendo o Pai, dia após dia. Deuteronômio capítulo 6, novamente. Vamos lá mais uma vez. Para encerrar. Capítulo 6. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Capítulo 6, versículo 5 de Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. É com todo o seu sentimento, conhecimento, de toda a tua alma e de toda a tua força. Os dias esgotam nossas energias. E estas palavras que você tem que amar, que você deve amar o Pai, hoje te ordeno que estarão no teu coração. Versículo de número 7. E inculcarás a teus filhos, ensinará de dia e de noite, para que ele entenda que é para amar a Deus. E dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, meditando no Pai, na sua grandeza, em conhecer a Ele. E ao deitar-te, e ao levantar. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos,
e escreverás no umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amar a Deus é um dever nosso, uma necessidade. O Pai, ele manda como dever, mas nós, como entendimento, é uma necessidade nossa. Porque conhecer o Pai, porque Ele se deu a conhecer a nós, não é para muitos. Porque se eles soubessem o quão bom é conhecer o Pai, o pastor teria que derrubar essas paredes e estender. Mas ainda eles não tiveram esse entendimento. Mas nós, graças a Deus, temos esse entendimento hoje. Primeiro, amor. É a única maneira de apresentarmos alguma coisa ao Pai, uma obra bendita. Amar a Deus é um dever. Somente aqueles que conhecem a Deus podem amar a Deus. Amém, meus irmãos?